Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista. Está no ar. Olha, o número de imóveis residenciais vendidos em janeiro de 2021 na cidade do Rio de Janeiro foi o maior desde 2014. Segundo o levantamento do Centro de Pesquisas e Análise da Informação do Secovi, o Secovi Rio, o CEPAI, que no mês passado foram 2.931 negociações, 18,6% a mais que o ano anterior. Acredite se quiser, é isso mesmo. Para falar sobre este assunto e também falar sobre os cuidados que você deve tomar antes de comprar um imóvel, está na linha conosco o advogado especialista em direito imobiliário, Marcelo Benevides, que vai conversar com a gente agora. Bom dia, Marcelo! Bom dia, Kleber! Marcelo, é o seguinte, o que pode ter levado a essa alta nas vendas, rapaz? Será que a pandemia tem algo a ver com isso? Acredito eu que um dos motivos para a alta nas vendas dos imóveis, não só agora em janeiro, mas mesmo durante a pandemia, é em razão das pessoas estarem mais em casa, o home office aí, o trabalho em casa, ele ficou muito mais latente. Então as pessoas, elas realmente estão pensando mais em ficar em casa, pensando mais no seu conforto, a qualidade de vida. Acredito que esse aí tenha sido um dos pontos que influenciou a decisão das pessoas a, ainda no meio da pandemia, adquirirem um imóvel. Entendi. Quais os cuidados devemos tomar antes de comprar um imóvel, hein, Marcelo? Em relação aos cuidados a se comprar um imóvel, olha, fica difícil responder essa pergunta aqui com a cautela e a exatidão que ela merece, porque são muitos os cuidados que devem ser tomados. Desde a avaliação do imóvel, se for um imóvel já construído, é importante que o comprador visite o imóvel, busque informações junto ao síndico, avalie a sua capacidade financeira ao longo dos anos em relação ao financiamento, principalmente em financiamentos de valores expressivos que comprometam aí boa parte da renda do comprador. Mas se nós formos olhar pela parte jurídica, é importante que seja analisada aí a minuta, como muitos chamam a minuta, a promessa de compra e venda, onde ali há um compromisso entre o comprador e o vendedor do imóvel em cumprir com as regras, com aquilo ali que está escrito na promessa. Assim como também é importante estar atento à elaboração da escritura no cartório de notas e, obviamente, depois também o registro no cartório de RGI, que é a partir daí que realmente o comprador passa a efetivamente ser o proprietário do imóvel. E o que pode levar a uma anulação do negócio, hein, Marcelo? Um dos motivos, existem várias possibilidades que podem levar à anulação de um negócio, da compra e venda de um imóvel. Mas um dos motivos que eu sempre recomendo que todo comprador, até mesmo o vendedor, porque muitas vezes pode acontecer do vendedor, ele está sofrendo uma execução, seja trabalhista, seja fiscal, e efetuar a venda desse imóvel. Então, para que essa venda ela possa ocorrer de maneira tranquila, é importante, muito importante, que sejam analisadas todas as certidões, aquelas certidões que são tiradas para compra do imóvel, porque nessas certidões, caso conste alguma execução, uma ação trabalhista, uma ação de cobrança, essa venda desse imóvel, ela pode no futuro sofrer sim uma ação judicial que vai comprometer, aí pode vir a comprometer a venda desse imóvel, sim. Como chamamos no direito a fraude à execução, ou seja, você está tentando fugir de uma execução, uma execução que eu digo é um processo judicial que busca obter bens do devedor para
saldar alguma dívida, pagar alguma dívida. Sim. Então essa é uma manobra chamada fraude e execução, e é preciso ter muita cautela numa hora dessas, né, para avaliar se esse imóvel depois essa negociação ela pode vir a sofrer aí alguma retaliação da justiça. Entendi. Por isso que é muito importante que os imóveis eles sejam registrados no cartório de registro de imóveis, chamado RGI. Sim. É muito importante que seja feito esse registro, assim como seja analisada a certidão de ônus reais do imóvel, que é ali como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, com todos os eventos que ocorreram nele. Então, são muitos os cuidados aí que precisam ser observados para que a venda ela possa ocorrer da melhor maneira possível e para que ela não possa, no futuro, não sofrer aí nenhum tipo de anulação, né? Nenhum tipo de ação que venha questionar essa venda. Agora, qual a importância da vistoria, Marcelo? Olha, é muito importante que seja feita sim essa vistoria no imóvel, né? E eu vou até um pouco mais além. É importante que você busque informações com o síndico, com os próprios funcionários do condomínio. Se você já está comprando um imóvel construído, né? Obviamente, é importante que você venha colher essas informações a respeito de infiltrações, a respeito de problemas no condomínio, enfim. É importante que quem vai comprar o imóvel esteja preparado para essas adversidades, né? Então, fazer essas perguntas, buscar essas informações, isso aí vai evitar depois um prejuízo que pode ser um prejuízo aí de milhares ou até milhões de reais, dependendo do imóvel. Então é muito importante que essa vistoria seja feita, e importante que essa vistoria seja acompanhada pelo corretor ou pela pessoa que fez a negociação, né? E sejam tiradas fotos, né? Ou até mesmo que o próprio comprador e vendedor estejam presentes. Já houve casos em que na vistoria o imóvel estava de um jeito e depois na entrega das chaves o imóvel estava de outro. Então é preciso ter muito cuidado aí nessa fase aí que é a entrega das chaves, a entrega do imóvel para o novo proprietário. Bom, para mais alguma dica, né, para o nosso ouvinte que está planejando comprar um imóvel, Marcelo Benevides, fica à vontade para a gente fechar aqui o nosso relógio entrevista. Olha, uma dica muito importante que eu deixo, tá? Na verdade são duas. A primeira delas é que você deve sempre ter um corretor de sua confiança, um corretor de imóveis devidamente cadastrado no CRES, da sua confiança para te auxiliar. E o segundo ponto é que se você tem dúvidas em relação à compra, se você tem dúvidas em relação ao contrato, se você tem dúvidas em relação à minuta, busque auxílio com um advogado especialista em direito imobiliário da sua confiança. Muitos problemas podem ser evitados. E, inclusive, alguns negócios até podem, que não aconteceriam, podem até ser realizados, obviamente, se o advogado que estiver atuando no caso, ele tiver ali o conhecimento, a expertise para tomar medidas necessárias ali de proteção para comprador e para vendedor, tá? Então é muito importante que você tenha esse auxílio. Cautela nunca é demais. Maravilha. E uma coisa que eu sempre digo, o custo do cuidado, ele é sempre menor do que o custo do reparo. É isso aí, legal. Daí eu conversei com o especialista em direito imobiliário, Marcelo Benevides, né? Falamos sobre o aumento das vendas de imóveis, por incrível que pareça, na cidade do Rio de Janeiro. Esse ano, em janeiro desse ano de 2021, que na cidade do Rio, que foi aí maior desde 2014, minha gente, olha só, né? E, meu Deus, muito obrigado, Marcelo, pela sua participação, tenha um bom dia e até o próximo Relógio Entrevista. Muito obrigado pelo convite e um grande abraço. Um grande abraço.